Vamos falar agora dos erros nas medições das alturas, tá? O erro mais comum é esse aqui, dificuldade na visualização da copa e da base. Por isso, lembra que eu falei para vocês? Quando a gente vai medir a altura, a gente tem que pelo menos claro, isso em florestas plantadas, que é a maioria dos trabalhos que vocês vão fazer. Em nativa aí já complica um pouco, por isso a gente tem o Vertex, que é um equipamento que corrige isso, e tem, mas você consegue ficar mais perto e ele não tem esse problema tanto, mas você precisa conseguir ver a copa, tá? E o ápice. Isso aqui, ó, é como se uma linha tangente que vocês aprenderam lá em cálculo. Então essa linha aqui, ela é uma linha infinita, você não consegue ver a copa. Você precisa ficar numa distância que você consiga medir a copa e a base. Vocês perceberam que todos os equipamentos, todos que a gente viu, você precisa ver, inclusive os de geométrico lá, para a dendrométrico, você precisa ver o ápice e precisa ver a base, ou encaixar, você precisa ver a árvore inteira. Tá? A gente não consegue fazer. Hoje a gente consegue fazer com técnica de gel, mas mesmo assim, se o gel não conseguir pegar o solo aqui, ele não tem noção da altura da árvore. Então, de qualquer jeito, você precisa, eu sempre brinco, conseguir ver a base da árvore. Então, você precisa ver o ápice, você precisa ver a copa, numa distância adequada. Geralmente, a distância é mais ou menos o tamanho que você acha que tem a árvore. A gente não precisa medir, nem ter noção, nem medir antes, é só mais ou menos, tipo, se a árvore tiver 28 e você ficar 20, não vai dar tanta diferença. Só que você não pode para uma árvore, vamos supor, que tenha 28 metros, ficar a 5 dela. Primeiro você não vai conseguir ver a base e o ápice, entendeu? Então você precisa ter esse momento. Se você não conseguir fazer isso, complica muito. Então sempre tomem cuidado com essa medição. Por isso, a medição das alturas já é mais oneroso, mais difícil que a medição dos diâmetros, onde você mede todo mundo. Então, vocês vão reparar que sempre quando você faz um inventário ou qualquer coisa, você sempre mede todos os diâmetros, mas nunca mede todas as alturas. E depois, em volume, você mede menos ainda que a altura, porque tudo isso vai sendo mais trabalhoso. O outro que a gente tem é a inclinação da árvore. Vamos supor, ó, você, quando medir a altura de uma árvore assim, você só vai conseguir medir com o aparelho assim. Diferente do diâmetro que você consegue chegar aqui, né, no DAP e mexer com, tipo, colocar ele assim, né, na posição da árvore, aqui você não consegue fazer isso. Você geralmente vai olhar assim e assim. Então você vai ter um problema, tá vendo? Ó? Mas aqui você consegue fazer por semelhança de triângulo. Então você tem, ó, tá vendo? A base, o ápice, e aí você consegue fazer a medição por semelhança. Então, ó, CA, que é a altura que eu quero, é CA' ao quadrado mais A' ao quadrado, porque essa distância até aqui você consegue obter também. Então, você conseguindo fazer isso, você então tem. Lembre que geralmente a gente considera aqui a metade, tá? Não é um erro que interfere muito, mas se você quiser fazer correto, de forma exata mesmo, você tem que pegar a metade aqui. Você faz daqui a aqui e faz aí a semelhança de triângulos para a altura, tá? Mas se você já conseguir já chegar aqui e for difícil de você medir no meio, já está de bom tamanho para fazer o cálculo. E aí você consegue fazer o cálculo da árvore inclinada, porque a altura da árvore, assim como o diâmetro tem que ser medido, né, dessa forma, a altura também tem que ser medida assim. Nós temos erros relacionados ao operador, que daí são erros da pessoa não conhecer o equipamento antes, não conhecer o aplicativo que eu vou passar para vocês também, tá? Então vocês precisam ler sobre o aplicativo, ler sobre como funciona, fazer o procedimento correto. Então, várias vezes o erro relacionado ao operador é mais do erro de não querer treinar, de não querer entender como funciona o equipamento, não se preocupar antes, só se preocupar lá na hora. Quando você já chega em campo, o seu tempo é exíguo, sabe, para medir. Eu nunca falei isso, mas você tem que perceber que você vai sair muito cedo de casa, porque você tem que pegar a luz do dia, e lá não vai ter, você não tem como fazer o trabalho à noite, e vai dando 4, 5 horas, já vai ficando muito escuro, não dá para você fazer os procedimentos. Em floresta nativa, 3h30, dependendo do dia, você já tem que sair de dentro, se você não consegue mais sair de tão escuro que fica. Então, todas essas coisas. Então, fazer as coisas antes, ser prestativo, entender os procedimentos é muito importante. Outra coisa é relacionada aos instrumentos.
Você tem que testar o equipamento antes, verificar. Tipo assim, vou dar um exemplo. Você vai usar um aplicativo desse, você tem que saber se ele funciona sem internet. Se ele só funciona com internet, ele não serve para você fazer em floresta, porque lá nunca tem sinal de internet, sabe? É, alguns lugares têm Wi-Fi, mas não na floresta, sabe? No lugar onde vai ficar. Então, tudo isso é importante. Verificar se está calibrado certo, verificar se a altura está medida certa, verificar se o equipamento de altura está medindo corretamente. Então, todos esses treinamentos você tem que fazer antes. E como que você evita isso? Fazendo treinamento dos equipamentos, treinamento das pessoas e fazendo aferição. Eu, quando fui fazer meu primeiro inventário, a gente gastou tipo. A gente gastava um dia para fazer uma parcela, a primeira parcela que a gente fez. Uma parcela em torno de umas 300 árvores de floresta nativa. Quando a gente já estava terminando o inventário, tipo, quase no final do mês, a gente já fazia quase 2,5, 3 parcelas, sabe, por dia. Porque você vai treinando e você vai melhorando e vai vendo como que é a floresta. Então, essa parte de treinar e aferir equipamento é muito importante para que a gente faça o procedimento. Então, depois, né, já passando aqui, eu vou passar 4 aplicativos para vocês, um artigo relacionado a esses 4 aplicativos. Eu vou mostrar eles em Android, tá? Mas aí vocês têm que ver para quem tem iOS aí, se eles vão ter também na versão iOS. Se não tiver todos, pelo menos baixem o que tiver também na versão iOS e façam aí o procedimento, tá? Para vocês verem como é, testar. É bem interessante. Vou mostrar esse artigo também, que mostra para vocês um trabalho feito, científico, provando a eficiência ou não desses aplicativos em relação ao equipamento, que no caso do artigo foi o Vertex. Eu vou encerrar também esse assunto aqui e a gente vai falar um pouco das alturas médias dos povoamentos, assim como a gente falou do para